Graças a Deus. Boa noite, queridos. Que bom a gente poder estar aqui para poder compartilhar a palavra do Senhor. Que bom a gente poder estar junto nessa semana. Deus tem abençoado a gente de maneira tão especial e a gente tem experimentado tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito. Nosso coração sempre é grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, nessa noite, porque estamos mais uma vez na Tua casa, porque temos a oportunidade, Deus, de ouvir a Tua palavra, e eu peço a Deus que nesse momento o Senhor esteja usando a minha vida, Pai. Possamos estar compartilhando, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, para que nós possamos estar crescendo, Pai. Aquilo que o Senhor tem revelado para nós através da Tua palavra. Como o Senhor tem se revelado para nós através da Tua palavra. E assim, Senhor, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor é bom. O Senhor é aquele que ama o Teu povo, que ama a Tua igreja e zela por ela. Por tudo isso, eu já te agradeço de antemão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nosso Deus no Antigo Testamento, Ele se apresentava em muitas passagens, chamando a atenção do ser humano para Ele. A gente tem falado e a gente tem visto isso nos últimos dias. Na semana passada, a gente teve a oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre isso. A gente estava falando sobre as distrações. E no mundo onde nós vivemos, existem inúmeras possibilidades de distrações. E no Antigo Testamento não era diferente. Deus chamava a atenção para Ele. Você está vendo aí na tela, não é? Ele diz, eu sou o que sou. Quando ele falou com Moisés através da sarça ardente. Ele precisou criar uma situação, é evidente que Deus não precisava de uma sarça pegando fogo para falar com Moisés, mas aquilo ali foi uma maneira que Deus encontrou na sua sabedoria de chamar a atenção de Moisés, para que Moisés saísse do cotidiano, do dia a dia, e visse algo diferente a qual ele prestasse atenção. E então Deus vai dizer isso para ele, eu sou o que sou. Deus hoje tem nos chamado também a não se deixar levar pelas coisas que estão aí ao nosso redor, pelas coisas que estão aí querendo nos distrair do nosso chamado, da nossa missão como igreja. E a gente precisa se voltar para Ele a cada dia, ter os ouvidos bem sensíveis à voz do Senhor, porque Ele quer falar com a sua igreja. E no Antigo Testamento, eu não sei se você sabe, agora eu vou falar um pouquinho algumas coisas que você talvez vai dizer assim, pastor, isso aí eu já vi, já conheço, outros vão dizer isso para mim é novidade. Existia, você sabe que no hebraico não existem vogais, o sistema da escrita hebraica não existem vogais, ela é feita de uma certa maneira com alguns sinais e as palavras elas são interpretadas dessa forma. E a palavra que mais se aproxima são 4 letras, que é YHWH. Essas são as que mais se aproximam do nome Yahvé ou Jeová, conforme alguns assim fazem a tradução. E esse nome de Deus, para o significado daquela época, ele diz de uma existência eterna, uma existência imutável. É uma declaração de quem Deus é e de quem Ele sempre foi e de que Ele sempre transcendendo assim o tempo e a existência. Quando Deus diz, eu sou o que sou, Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou, eu não vou ser, eu não fui, eu não serei, não, eu sou. Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é perene. Deus, Ele não tem variação. Deus, Ele sempre foi e sempre será. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, quando as pessoas vêm conversar com a gente, de que a dificuldade que nós, seres humanos, temos de entender a eternidade, é porque tudo para nós tem início e tem fim. Se, por exemplo, você compra um objeto para dentro da sua casa, ele vai ter início e ele vai ter fim. A máquina de lavar lá de casa quebrou. E a gente essa semana chamou o técnico foi lá conversar e a gente estava falando um pouquinho sobre isso. De que antigamente as coisas elas eram fabricadas para durar bastante, mas hoje é praticamente descartável. E ele estava me mostrando algumas peças, que ele falou, essa peça aqui, por exemplo, era de metal. Essa outra aqui também era de metal, então ela era mais forte. Mas hoje não, é tudo de plástico, tudo vai embora rapidinho. E a gente começou a conversar ali e eu estava falando para ele, o que acontece é que hoje as coisas não são feitas para durar. O que isso tem a ver com aquilo que a gente está falando aqui nessa noite? Hoje, para a nossa vida, tudo tem um início e tem um fim. Se você compra um objeto, mais cedo ou mais tarde aquele objeto vai embora. Então, para a gente entender eternidade, é uma coisa difícil para nós entender isso, conceber isso, enxergar isso como uma realidade.
No mundo onde as entidades, os deuses, invocavam para si um nome que identificava ele como um ser único, como um Deus único, como naquele poder, não é? A gente vê, por exemplo, na mitologia dos povos antigos, nós vamos ver Deus do trovão, nós vamos ver o Deus do mar, o Deus da terra, e assim por diante, não é? E Deus, ele simplesmente diz que ele é. Quando Deus se apresenta a Moisés, e Moisés, daqui a pouco a gente vai ler essa passagem, quando ele se apresenta a Moisés, Moisés diz assim, tá, beleza, eu vou lá libertar o povo. Mas quando eles perguntarem, Senhor, como é que é o nome desse Deus aí que mandou vir libertar a gente? Porque eles nem conheciam Deus. Imagine só, olha, Moisés, diz a eles apenas que eu sou o que sou. Eu não sou o Deus do sol, eu não sou o Deus da terra, eu não sou o Deus da luz, não, eu sou o que sou. Eu sou aquele que se completa, eu sou aquele que se basta. Eu sou aquele que sou em mim mesmo. Não existe nada que possa, eu não sei se isso está sendo claro para você, mas Deus, ele não precisa de nada que possa ter um adendo, nada que possa validá-lo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nosso Deus é tão grande e ele é tão total que não existe um adjetivo que o possa definir. Ele é tudo em todas as coisas e em toda a criação. Nós não estamos falando aqui de que tudo é Deus. O que nós estamos falando aqui é que em tudo Deus está inserido. Todo o contexto do mundo, todo o contexto da terra, todas as coisas que nós conhecemos começam em Deus, terminam em Deus. Deus, ele é o Criador. Deus iniciou todas as coisas. Deus existe em todas as coisas. Você vê por que a gente às vezes é tocado, né? E algumas pessoas vão dizer que isso é subjetivo. Mas por que às vezes a gente é tocado pelo gesto de uma criança? Por que às vezes a gente tem lá um petzinho dentro da nossa casa e aquele petzinho é tão especial para nós? Existe uma ligação ali emocional. Porque Deus, ele criou tudo isso, ele está em tudo isso, ele fala conosco através de tudo isso. Ele criou a natureza, ele criou os céus, os mares, criou todos os animais, criou todas as plantas, criou todo o universo. Gente, as pessoas ainda estão descobrindo, você sabe, né, que a gente gosta de estar pesquisando um pouquinho sobre isso, as pessoas ainda estão descobrindo, né, os astrônomos ainda estão descobrindo coisas que eles nem sequer imaginavam, coisas que estão distantes até mesmo da gente conseguir compreender, e a cada dia eles descobrem alguma coisa nova. As fotos são maravilhosas, por quê? Porque o nosso Deus, ele é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus cria coisas que nós nem sequer imaginamos. É por isso que quando a gente ora, a nossa oração é uma oração que a gente coloca diante de Deus, já de antemão, sabendo de que Deus pode fazer aquilo. Não é que Deus vai ficar pensando, pô, e agora? Que sinuca de bico, como é que eu resolvo esse problema do Renato? Não, Deus nunca vai ficar dessa maneira, Ele já sabe como resolver. Ele tem início em todas as coisas, Ele sabe o que pode ser feito. Ele tem a solução para todas as coisas. Eu já estava ouvindo uma canção, a gente tem cantado muito aqui, e essa canção estava falando sobre isso, de que Deus, ele tem o conhecimento de todas as coisas, até mesmo quando nós não vemos saída, até mesmo quando nós não encontramos uma solução, quando não conseguimos visualizar uma solução para aquele problema, Deus já tem a solução. A sabedoria dele é infinita, é eterna, é grande, é majestosa. Nós não sequer podemos conceber a imagem de Deus, o pensamento de Deus. A palavra vai perguntar, não é? Quem foi o conselheiro do Senhor? Quem foi que leu a mente de Deus? Quem foi aquele que idealizou a Deus? Existem alguns nomes compostos de Deus que falam dos seus atributos. E você provavelmente conhece alguns deles. Jeová Rafá. Quem não lembra da canção, né? Jeová Rafá. Lembra, Libertador? Deus é a nossa cura. Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Jeová Shalom, Deus é a nossa paz. Jeová Tzedeknu, Deus é a nossa justiça, e ainda outros. Existem inúmeros outros nomes compostos. O que o nome composto significava? Não é que Deus era apenas aquele Deus, mas era o Deus que fazia aquilo. Então quando dizia, e aliás, se o seu nome é Rafael, já sabe, né? Seu nome significa o Senhor cura. O Senhor é aquele que cura. Então quando a gente fala, quando se usava essa expressão de nomes compostos, era para poder dar as qualidades de Deus, para poder mostrar aquilo que Deus pode fazer. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus que é aquele que cura, que faz milagres. Esse é o nosso Deus. Quando Deus pronuncia eu sou, Ele chama a atenção para si. Ele diz assim, ó, olhem para mim.
Imagine que a gente vá conhecer uma pessoa, imagine que a gente vá procurar conhecer uma pessoa e a gente pergunta assim, qual é o seu nome? E ele pega e fala para você, olha para mim. Era exatamente isso que Deus estava fazendo. Quando Deus ele quer se apresentar, ele se apresenta para mim e para você dizendo o seguinte, olha para mim, eu sou. É interessante que essa palavra é uma palavra tão firme, é uma palavra que não tem, como é que eu posso dizer, uma interpretação, uma variação. É simplesmente eu sou. Deus é em todo tempo. Essa é uma palavra que a gente não tem como pensar um pouquinho sobre ela, tentar analisar ela, filosofar sobre ela, porque ela em si, ela se fecha, tanto no nosso idioma quanto em qualquer outro. Eu sou. Deus ele não precisa de validação. A nossa adoração a Ele fala muito mais de nós do que dele. Você sabia disso? Algumas pessoas têm um conceito errado e pensam o seguinte, não, Deus quer a minha adoração. E aí imaginam que cantando louvores, dizendo para Deus, ó Deus, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, nós Te amamos. Deus vai ficar, olha, que bom, Renato está me adorando, Renato está me agradecendo. Não, quando a gente fala de adoração a Deus, está falando muito mais de nós. E eu vou mostrar para você isso na Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia aí, aliás, você vai, agora a gente não abre mais a Bíblia, agora a gente lê aqui no telão, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. O apóstolo é fiel ao ministério. O que o apóstolo Paulo estava escrevendo aqui, cheio do Espírito Santo? Quando nós estamos adorando a Deus, quando nós estamos elevando o nosso pensamento, a nossa atenção a Deus, nós estamos sendo transformados na imagem dele, porque aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos semelhantes. Veja bem uma coisa, quando uma pessoa se declara, olha, eu sou ateu, eu sou uma pessoa que sou assim, eu sou uma pessoa que eu sou assado, eu tenho conhecimento disso, conhecimento científico daquilo. Você vê que a pessoa ela vai se assemelhar exatamente àquilo que ela crê, porque de alguma maneira ela crê. Ela pode não crer em Deus, mas ela crê em alguma coisa. Agora você imagina aquela pessoa que crê em Deus, aquela pessoa que se aproxima de Deus, que coloca a sua vida diante de Deus. Quanto mais nós adoramos, mais nós nos tornamos semelhantes. Por enquanto a gente está vendo como um metal polido, a gente ainda não consegue ter uma imagem clara de quem realmente Deus é. Mas entenda uma coisa, quanto mais eu contemplo a Ele, quanto mais eu o busco, quanto mais eu clamo, quanto mais eu quero de Deus, quanto mais fome, quanto mais sede nós temos de Deus, mais nós vamos nos aproximando de ser semelhantes a Ele. Esse é o milagre de nós estarmos adorando. Então quando você estiver adorando a Deus, que você faz isso durante o dia todo da sua vida, até quando você está dormindo, você está adorando a Deus, tenha essa consciência, que você está adorando a um Deus que conhece o teu coração, que conhece a tua vida e está te transformando enquanto você o adora. Existe uma canção, lembra, Pete? Pastor Pete que está aqui, ele lembra dessa canção, talvez você lembre também, que dizia, né? Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Foi feito realmente em cima desse versículo. Moisés teve o receio quando Deus o comissionou como libertador de Israel. Imagine, o povo ainda estava meio, não é? Sem conhecer Deus, sem saber quem era Deus, tinha uma confusão de deuses tremenda. Você vê que a primeira coisa que eles fizeram, não é? Ah, Deus está demorando muito a falar, está dando muito para dar direção, vamos fazer um negócio de um bezerro de ouro aqui? Não foi uma coisa que saiu da cabeça deles, eles já tinham essa ideia lá do Egito. E Deus então começa a dizer, começa a explicar para eles, olha, eu vou levantar alguém que vai estar à frente de vocês, eu vou levantar alguém que vai libertar vocês. Está lembrando de alguém que te libertou? Gênesis capítulo 3, versículo 13, a palavra diz assim: porém Moisés acrescentou, quando eu for aos filhos de Israel, Deus havia acabado de comissionar ele, quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem, qual é o seu nome? Que deverei dizer?
Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Diga ao meu povo, que está acostumado a chamar deuses por seus nomes, que eu sou. Caiu a ficha? Não sei se esse termo vai ser comum para algumas pessoas, não é? Mas você conseguiu entender? As pessoas estavam naquela questão de que existe o Deus do fogo, o Deus da terra, o Deus disso, o Deus daquilo. Era tanto Deus. E eles começaram a pensar assim. O Moisés, quando foi comissionado, ele pensou: e agora? Quando eu chegar lá para esse povo, o que eu vou dizer para eles? Qual é o Deus que me mandou ir lá e dizer que vai libertar eles? E Deus apenas diz para ele: olha, diga para o povo de Israel: eu sou. Esse nome ele tem um poder, esse nome ele tem algo especial. Esse nome ele invoca a majestade de Deus, a grandiosidade de Deus de uma tal maneira que para nós, eu sei, é difícil da gente conseguir compreender. Porque realmente a nossa mente não consegue conceber, não consegue entender a dimensão da grandeza de Deus. Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. Isso não é gnosticismo não, tá bom, gente? É que acontece que a nossa mente ela tem um limite. O nosso raciocínio, o nosso pensamento, a nossa imaginação, ela tem um limite. Deus está muito acima de tudo isso. Então Ele é o eu sou. Ele é aquele que é nele mesmo. Ele é aquele que se basta em si mesmo. Ele é aquele que é o soberano, aquele que é o eterno, aquele que é o Deus de todos os tempos. Depois, Deus vai reafirmar a Abraão novamente a sua identidade quando ele estava incerto. Abraão passou por algumas crises. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, diz o seguinte: passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Talvez você tenha entrado aqui hoje preocupado. Talvez você tenha sofrido qualquer tipo de ameaça, ou esteja sob algum tipo de ameaça. Talvez algo tenha tentado roubar a tua paz. E a mesma coisa que Deus falou, quando eu estava preparando essa mensagem, é a mesma coisa que Deus falou para Abraão, lá há muito tempo atrás. Ele fala para nós hoje: eu sou o teu escudo. Para que serve o escudo? Para guardar. Deus está te guardando. Talvez você não faça ideia, mas Deus continua guardando a tua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, mas o grande eu sou está te guardando, está te abençoando. Creia nisso. Não abra mão da tua bênção, não abra mão da palavra de Deus. Não é o Renato que está falando aqui nessa hora. É a presença de Deus que está falando aí com você. E se Deus testifica isso no teu coração, receba isso. O grande eu sou está te guardando, está te protegendo, está te livrando. Ele é o teu escudo. Assim como Ele falou com Abraão, Ele também fala com você. No momento de medo, das situações difíceis, o eu sou se apresenta a cada um de nós. Em Gênesis capítulo 15, versículo 7, declarou ainda mais o Senhor a Abrão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. O que a gente pode entender disso, queridos? É que nos momentos de incerteza, Ele sempre se apresenta e afirma: eu sou. Quem nunca passou por um momento de crise? Quem nunca passou por um momento de dificuldade? Quem nunca passou por um momento onde a pessoa ela pergunta: onde está Deus? Por que essa luta parece que está demorando mais do que deveria? E Deus então se apresenta para mim e para você e Ele diz: eu sou. Quando você ouve essa palavra, quando você ouve esse nome, isso traz paz ao teu coração. Saber que Deus Ele é. Saber que Deus Ele tem o poder. Saber que Deus Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o meio. Saber que Deus é tudo em todas as coisas. Saber que Deus tem todo o poder. Então descanse na presença de Deus. Descanse na presença do grande eu sou. Descanse na presença desse Pai que pode dar a cada um de nós muito mais do que nós podemos imaginar. Até aqui, vimos o eu sou do Antigo Testamento, na Velha Aliança ainda. Vejamos o nosso mestre como eu sou na Nova Aliança.
E agora que a coisa começa a ficar de maneira maravilhosa. Se já estava bom, agora vai ficar melhor ainda, porque você sabe que o Antigo Testamento, na Antiga Aliança, tudo era sombra daquilo que Deus iria fazer no Novo Testamento. E agora a gente vai entender, a gente vai ver agora Jesus declarando o eu sou. A realidade minha e sua hoje, aquilo que Deus faz por mim e por você, a maneira como Ele se apresenta a mim e a você, como Ele zela por nós, começa a partir desse momento. No Novo Testamento, o relacionamento de Deus com o ser humano muda. A distância que existia entre Deus e o ser humano, ela é convertida em proximidade. O medo que as pessoas tinham, né? Moisés provavelmente estava ali morrendo de medo da sarça que estava ardendo, devia estar ali amedrontado. Aquilo ali se passa agora a se chamar ternura. Você agora ouve a Deus. Até mesmo nós, queridos, hoje, em 2000 e alguma coisa, a gente tinha medo de Deus. Eu pelo menos tinha medo de Deus. E quando o conhecemos, a proximidade dele, a ternura dele, o amor dele, nos envolveu de uma maneira maravilhosa. O eu sou hoje habita em nós. Jesus ousa chamar Deus de Abba, aquele que era temido, não temido porque tinham temor, tinham respeito, tinham consideração, mas é porque as pessoas tinham medo. E se a gente estivesse lá também, a gente também teria medo. Você imagina, no alto lá do monte, existiam raios, existiam trovões, existiam relâmpagos, tudo aquilo acontecia quando a manifestação de Deus acontecia, e Moisés até que foi muito corajoso. Eu não sei se eu estaria lá, mas Moisés foi. Então você imagina, hoje Deus se apresenta como uma pomba. Deus se apresenta hoje na presença do Espírito Santo, trazendo a presença dele na forma do Espírito Santo ao nosso coração. Sentimos paz em Deus. Esse é o nosso Pai. No Novo Testamento, Jesus vai usar o termo eu sou, se referindo a si mesmo, principalmente no Evangelho segundo João. São 7 afirmações de eu sou de Jesus e revelam sua natureza divina e seu papel na salvação. Eu já fui questionado sobre isso. Como pode Jesus ser Deus? E Jesus ele não declarou, olha, eu sou Deus, eu sou o Pai. Não. Jesus ele demonstrou, ele colocou algumas situações, ele colocou alguns momentos onde ele se assemelha exatamente ao Pai. Isso nos faz crer que ele é o próprio Deus. Uma delas é esse eu sou. Elas não são apenas títulos. Todas as passagens onde Jesus invocou para si o eu sou não são apenas títulos ou simples afirmações, mas sim descrições de sua essência, do que ele oferece a todos os que se ligam a ele. Jesus ele vai ter o cuidado de mostrar que ele é a porta, de que ele é a salvação, de que Ele é o amor, de que Ele é o alimento que toda a humanidade precisa, de que Ele é aquele que sustenta, que abençoa, de que Ele é aquele que muda, de que Ele é aquele que é tudo para nós. Gente, isso é profundo demais, eu não sei se você está conseguindo entender isso, o quanto o Espírito de Deus está falando isso a você. É a razão de todos os dias nós sermos alavancados, de nós sermos impulsionados. Os 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João são: primeiro, eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35, versículo 48 e versículo 51. Se você gosta de anotar, ou se depois você vai ver essa mensagem. O pão, queridos, eu não sei se você sabe, ele é um dos poucos alimentos que eles são praticamente universais. Praticamente em qualquer lugar que você for no mundo, você vai encontrar dentre os povos pão. O pessoal vai fazer de uma maneira diferente, alguns colocam fermento, outros não colocam, outros botam para assar, outros não é tão assado assim, mas com certeza você vai encontrar pão. Jesus ele já estava pré-anunciando a chegada da salvação a toda a humanidade. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, o que ele estava dizendo? Olha, eu sou aquele que vou alimentar a toda a humanidade. A fome do ser humano, ela vai ser saciada. Aquela fome que o ser humano tem de Deus, ela será saciada em mim. Eu serei o alimento de vocês. Eu serei aquele que vou alimentar a fome de vocês. Vocês ficarão saciados, vocês serão saciados. Esse é o nosso Deus. Assim como o pão nutre o corpo físico, Jesus se apresenta como fonte de sustento espiritual.
E aqui, gente, entra um detalhe que a gente precisa estar atento. Nós não precisamos de mais nada senão de Jesus. Hoje muita gente tem às vezes se deixado levar por alguma novidade que acontece, por alguma coisa nova que surge. Não, nós não precisamos. Basta Jesus, o eu sou, aquele que se completa, aquele que é grandioso, aquele que está pronto a abençoar, aquele que tem todo o poder. Ele não tem parte do poder, ele não tem um pedacinho do poder, ele não tem uma porção do poder, não, ele tem todo o poder. Esse é o Deus a quem nós servimos, queridos. Então Ele é o alimento para nós, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta. E quando a gente está falando isso, a gente está falando de vida espiritual, a gente não está falando de alimento terreno, não. Jesus ele faz uma comparação aqui, mas a gente está falando de alimento espiritual. Queridos, nós temos tudo em Deus. Eu comecei uma coisa lá em casa, não é? Há muito tempo, eu sempre gostei de ler Bíblias que têm anotações, não é? Que tem lá notas de rodapé. Gosto de ler as Bíblias que têm, algumas vezes, alguma explicação do texto original. E eu comecei algumas semanas atrás a ler a Bíblia pura. O que é a Bíblia pura, pastor? O que é isso? Que história é essa? A Bíblia pura é aquela que é só a Bíblia mesmo. Nem referência a passagem em outra semelhante em outro livro tem. É só a Bíblia mesmo. E eu comecei a meditar e a pensar sobre isso. É a riqueza da palavra de Deus, a riqueza daquilo que Deus quer falar conosco. Eu não estou lendo a Bíblia para estudar, não. Eu tenho que ler a Bíblia porque eu tenho que pregar na quinta-feira, eu tenho que deixar uma mensagem de reserva, que pode ser que no domingo precise e tal, não sei o que. Não! Eu estou realmente lendo a Bíblia para Deus. Quero ouvir a tua voz. E até o momento Deus tem me alimentado. E Ele não gosta mais de mim do que gosta de você. Ele também quer alimentar você. Então se apegue à palavra de Deus. Esse é o alimento completo para todos nós. Aleluia! O segundo eu sou de Jesus, ele diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Jesus, quando ele diz que ele é a luz, o que a gente pode imaginar disso? A luz, ela dissipa as trevas. E essas trevas é a trevas da ignorância espiritual, do pecado e do desespero do ser humano. Eu sempre penso sobre isso. As pessoas que estão ao nosso redor hoje, na sua grande maioria, elas estão dispersas, elas estão amedrontadas. Talvez elas não assumam isso, mas é isso que o mundo está experimentando hoje. O mundo está andando em trevas. O mundo hoje está andando sem saber para onde ir. Eu e você só sabemos os caminhos que nós podemos trilhar aqui nessa igreja, aqui dentro desse templo, porque as luzes estão acesas. Quando se apagar todas as luzes, a gente fica sem saber para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Então a gente, quando Jesus diz que Ele é a luz do mundo, Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou dissipar as trevas. Eu vou mandar embora a ignorância espiritual. Vocês agora vão ter uma luz. Vocês agora vão ter uma referência. Vocês agora vão ter um Deus que vai estar guiando vocês, que vai estar levando vocês à salvação, que vai estar levando vocês a algo diferente, algo que vocês sequer nunca imaginaram. A escuridão, queridos, ela impede a nossa orientação. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar num veículo e de repente está de noite e o veículo ficar sem faróis. Nem pensar, não é? A gente não consegue dirigir, você não consegue se orientar. Às vezes até dentro da nossa casa, né? Quando de repente tem uma queda de energia e às vezes a gente vai andar dentro de casa e tropeça num lugar, tropeça em outro. Tem que ter luz, a luz ela é necessária. A luz não é algo opcional. Desde o início da humanidade, a luz sempre foi importante. Onde há luz, não pode haver trevas. Lá no Sou Nova Vida, a gente faz isso, né? É mais fácil um pouquinho. Eu mostrei para a turma que está lá fazendo o Sou Nova Vida. A gente apaga todas as luzes da sala. E a gente fala, olha, as trevas estão dominando. Mas você quer ver a treva se dissipar? Eu vou lá e acendo três interruptores e a luz acende. E naquele momento toda a treva se dissipa. Aonde Jesus chega, toda a treva se dissipa. Se existe algum lugar da tua vida, se existe alguma situação que você talvez esteja experimentando, entenda que aonde chega a presença de Deus, aonde chega a luz do Senhor, as trevas se dissipam. Não há nada que esteja oculto, não há nada que esteja escondido. Deus conhece todas as coisas.
É importante a gente poder entender isso, compreender isso. Ele é a luz do mundo, e sendo a luz do mundo, ele guia seus seguidores para a vontade de Deus, para o caminho da salvação. Eu acho bacana, quando eu me converti, e todo novo convertido tem aquela sede, aquela fome, não é? De pregar o evangelho, aquilo queima, aquilo arde no nosso coração de uma maneira maravilhosa. Deveria ser para sempre, né? Mas nem sempre é assim. E a gente sai falando de Jesus para todo mundo e a gente quer converter todo mundo. A gente quer levar todas as pessoas ao conhecimento da presença de Deus, porque aquilo é tão bom para nós que a gente quer falar daquilo para a pessoa. Só que tem uma coisa: quem convence do pecado, da justiça e do juízo não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. Então, qual é o nosso papel? É falar do amor de Deus, é levar a luz a essas pessoas, aquilo que elas não estão enxergando. Somos nós que vamos levar até elas e dizer: olha, ei, espera aí um instantinho, existe uma solução, existe algo que Deus pode fazer, existe um Deus que está interessado na tua vida, não é para fuxicar não, mas Ele quer abençoar você. E muitas vezes, quantas e quantas vezes até nós mesmos já nos encontramos nessa situação, de saber, Pai, para onde eu vou, que caminho eu vou tomar, e depender completamente de Deus. Terceiro, eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 7 e versículo 9. Ele é o único portal para a salvação, o acesso ao rebanho de Deus. Todos, não é? E nós talvez até já um dia repetimos isso: todos os caminhos levam a... Todos os caminhos levam a... Deus. Eu sei que você está com sono, eu sei que você está cansado, daqui a pouco a gente termina. Todos os caminhos levam a Deus, mas a gente vê que não é dessa maneira. Jesus diz: olha, eu sou a porta. Nós precisamos passar por Ele. Ele é aquele que é o portal, é aquele que dá o acesso à presença de Deus. O eu sou de Jesus engloba tudo isso. Jesus se importa profundamente com as suas ovelhas, Ele as conhece, Ele guia, Ele protege, em última instância, deu a sua vida por elas, demonstrando um amor incondicional e sacrificial. Para pensar um pouquinho sobre isso, sobre a figura do bom pastor, sobre aquele que cuida, sobre aquele que está zelando pelas suas ovelhas, sobre aquele que nem sequer poupou a sua própria vida em nosso favor. Esse é o grande eu sou. Às vezes as pessoas pensam, né, por causa dessa expressão forte, né, que até quando a gente fala, né, eu sou, tem um nome forte para poder disso, tem um ímpeto para falar isso, não é? Mas a gente vê nosso Deus como um pastor, como aquele que cuida, como aquele que zela, como aquele que apacenta, como aquele que está atento. Se você tem algo a pedir a Deus, se você tem algo para falar com Deus, não precisa de rodeios, não precisa ficar pensando, eu falo ou não. Você pode se aproximar de Deus e, pela intrepidez que o Espírito Santo te dá, falar com o Senhor aquilo que é necessário. Fale com Deus. Não deixe nunca de procurar nele a solução para qualquer problema que você esteja precisando. E quando a gente vê Jesus como pastor, como portal que dá esse acesso, é quase impossível não se lembrar do Salmo 23. Fala a verdade, que salmo abençoador. Eu não sei se você gosta de repetir, não é? Leituras bíblicas, eu gosto. Leitura de Salmo 23 para mim é maravilhosa. Eu quero ler para você nessa noite. Queria que você ouvisse isso, não como o Renato falando, mas como Deus falando ao teu coração. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome, o eu sou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Para Ele, em nome de Jesus. Aleluia! Ele é o nosso pastor. Aleluia! Ele é o nosso Deus, Ele é aquele que cuida,
Ele é aquele que zela pelas suas ovelhas. Somos bem-aventurados, somos felizes porque temos um Deus que cuida de nós. O grande eu sou continua cuidando de nós. Quinto lugar, eu sou a ressurreição e a vida. Está em João capítulo 11, versículo 25. E essa declaração foi feita num momento muito delicado. Ela foi feita no momento da ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus. Jesus não apenas concede a vida, mas Ele é a própria vida. Olha que coisa interessante. É por isso que a gente vê Deus de uma maneira tão especial. Ele não apenas concede a vida, Ele é a própria vida. Não é que Ele tenha que buscar a vida a alguém para entregar a outro. Não, Ele é a própria vida. Ele é aquele que abençoa. Ele é aquele que dá a vida. Ele é aquele que faz viver. Ele é aquele que renova. O grande eu sou é aquele que não precisa de alguém que faça algo por Ele. Ele mesmo faz. Lembra do que eu falei do todo poder? Então, quando você ler agora o eu sou, leia isso de maneira diferente. Leia isso imaginando e vendo Deus da maneira como Ele verdadeiramente é, crendo nele como Ele é, aquele que cuida de você, aquele que cuida da tua vida, aquele que te protege. Ele vai dizer o seguinte: quando ele fala que ele tem a vida, gente, isso vai de uma maneira tão profunda. A gente leu isso aqui há algum tempo atrás, mas eu quero ler com você hoje de novo. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eu sou, olha aí o eu sou novamente, não é? O que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Para pensar um pouquinho sobre isso. Ele possui as chaves da morte, do inferno, ou seja, a vida está nele. Ele é a própria vida. Ele é aquele que concede vida. A palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas Ele fez o quê? Nos vivificou. Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos. Ele mudou a nossa situação. E como é que Ele pôde dar vida? Porque Ele é a própria vida. Esse é o nosso Deus, queridos. Ele tem autoridade para dizer eu sou. A crença nele garante a vida eterna, mesmo diante da morte física. Estava hoje dando uma olhadinha em algum vídeo do YouTube, e o vídeo do YouTube estava falando, né? Por que a igreja hoje está falando tão pouco do céu? Não acho, pelo menos aqui a gente fala do céu à beça, né? Mas estava falando, por que a igreja hoje está falando tão pouco do céu? Queridos, nós temos a certeza, esse lugar que nós estamos aqui é passageiro. Você sabe disso. A vida que nós estamos tendo aqui nessa terra, ela é passageira. Nós somos eternos. Nós já temos a eternidade em nós. Nós já temos o plano da salvação de Deus vivendo em nós, habitando em nós. Então, quando nós dizemos que nós olhamos para o céu, para as coisas eternas, para as coisas que nunca vão estragar, que nunca vão enferrujar, que nunca vão se perder, nós garantimos que nós cremos que mesmo diante da morte física, nós estaremos sempre na presença de Deus. A morte não é mais um impedimento para que a gente esteja na presença do Pai. Essa presença é eterna, queridos. Nós nunca mais vamos nos separar. Eu fico imaginando, não é? E eu tenho certeza que, como eu, você também tem saudade de pessoas que já se foram, né? E a gente tem aquela alegria quando a gente crê na palavra que diz que um dia todos nós nos reencontraremos novamente. Gente, isso é bom demais. Crer em Jesus é bom demais. Observar Jesus, viver Jesus, isso é bom demais. Sexto lugar, e esse aqui eu amo, foi um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida. Deve ter sido o único, né? Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. E essa talvez seja uma das declarações mais abrangentes do eu sou. O caminho, a verdade e a vida. Tudo o que nós precisamos para viver sobre essa terra. Jesus, quando Ele diz que Ele é o único caminho, Ele é a única rota para Deus. Como a gente estava falando ainda há pouco, as pessoas dizem todos os caminhos levam a Deus. A gente viu que não é bem assim. Só há um caminho, e esse caminho se chama Jesus.
Ele é o caminho, Ele é a verdade, a encarnação da realidade divina, do conhecimento. Ele é a verdade. Nós chamamos a palavra de Deus de a verdade. Em João capítulo 8, 32 diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. E conhecereis aquilo que Deus diz, e aquilo que Deus diz vos libertará. Ele é a própria verdade. João capítulo 1, o que vai dizer lá? Que Ele é o verbo, que Ele era a palavra, que Ele era o Logos. Logo, quando eu estou em contato com a palavra, eu estou em contato com Deus. Esse é o caminho. Só Ele nós podemos seguir, só Ele nós podemos adorar. Ele é a verdade, a encarnação da realidade divina, do conhecimento da verdade. Ele é a fonte de toda a existência e propósito eterno. Ele é a vida. Jesus não veio apenas para nos salvar da morte física. Talvez a gente não se atente para isso, não é? Talvez a gente não pare um pouquinho para pensar sobre isso. Talvez a gente nem tenha tempo para parar para pensar sobre isso, né? Mas Jesus, Ele não veio apenas para que a morte física fosse destruída. Não. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida eterna. Uma vida que nunca vai terminar. Uma vida que será para todo sempre, uma vida que é comunhão direta com Deus 24 horas por dia. Não é quando a gente vem no culto e de repente a coisa começa a esquentar, quando o Espírito Santo começa a se mover dentro da igreja, quando os milagres começam a acontecer. Não, mas é a todo momento. Se eu estou em casa, se eu estou dormindo, se eu estou acordado, aonde eu estiver, comunhão com Deus, alegria no Senhor, comunhão com Ele, ouvir a voz dEle. Não há outro meio de salvação, queridos. Comunhão plena com Deus, só em Jesus, o grande eu sou. Sétimo, diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1 até o 5. Jesus se compara a uma videira e seus seguidores são os ramos. Uma das coisas que era comum para o povo daquela época era saber o que era um pé de uva. Videira era um pé de uva. E ele diz o seguinte: olha, se vocês estiverem enxertados em mim, que sou a videira verdadeira, vocês vão ter vida. Agora, se vocês não estiverem, não tem como ter vida fora de mim. Para dar frutos espirituais, os ramos devem permanecer conectados à videira. Eu sou a videira verdadeira. Se existe a videira verdadeira, é porque existem algumas videiras que são enganosas, que não são videiras de verdade. Então que a gente possa se conectar a cada dia a essa videira verdadeira, a esse eu sou. Que a gente possa estar enxertado nele, grudado nele. Que sejamos um, como foi na oração de Jesus, não é? Lá em João capítulo 17. Que eles sejam um, Pai, assim como eu e o Senhor somos um. Que a gente possa ter essa ligação tão íntima com Deus, tão especial com o Senhor. Para dar frutos espirituais, os ramos devem permanecer conectados à videira. E isso enfatiza a necessidade de uma união contínua com Cristo, para ter uma vida frutífera e abundante em Deus. Continuidade, perseverança. Nossa vida com Deus, ela não pode ser uma vida de só na hora da necessidade, não. Queridos, Deus, Ele quer ter conosco um relacionamento muito maior do que apenas ouvir a nossa voz quando a gente clama. E é claro que Ele ouve. Quando a gente pede por socorro, quando a gente clama por socorro, Deus nos ouve. E Deus atende. Mas Deus quer muito mais do que isso. Deus quer um relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais chegado. Ele quer ouvir a voz. Ele quer ouvir as batidas do coração. Ele quer saber o que você está pensando. Ele quer saber até mesmo o que te incomoda, porque Ele quer te ajudar. Ele quer estar do teu lado. Se algum dia o cansaço, se algum dia as coisas desse mundo assoberbarem a nossa vida, a gente não tiver força para caminhar, Ele nos pega no colo, Ele nos carrega, porque Ele nos ama. Esse é o grande eu sou. Talvez naquela gravura que a gente viu aqui na tela, Moisés deve ter ficado desesperado quando viu aquela imagem, uma sarça pegando fogo e não se queimava. Mas hoje não. Hoje, quando nós olhamos para Deus, nós vemos o Deus de paz, o Deus de amor,
O Deus que deixou a cada um de nós essa paz que o mundo não pode dar, essa paz que o mundo não pode experimentar, mas que você, filho de Deus, tem a possibilidade de vivê-la a cada dia. E concluindo, meus queridos, essas 7 declarações são essenciais para a compreensão da identidade e missão de Jesus Cristo na nova aliança. Ele veio agora demonstrando, ele veio agora falando, ele veio agora externalizando tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Todo cuidado, toda bênção, tudo aquilo que Jesus tem preparado, tudo aquilo que Deus planejou no início do mundo. Pode ser que a gente não esteja vivendo isso ainda na sua plenitude, mas o plano de Deus é que a gente possa viver isso. E de que assim, a gente possa andar na presença dEle dia após dia com gratidão no nosso coração. Jesus é tudo. Ele é o que inicia, Ele é o que finaliza, Ele é o que envolve, Ele é o que abrange, Ele é o princípio, o meio e o fim. Jesus é todas as coisas, queridos. Não há como a gente viver longe de Jesus, não há como a gente viver separado de Jesus, a não ser que a gente queira. Mas se a gente quer encontrar Jesus, não é difícil encontrá-lo. Às vezes as pessoas ficam pensando, né? Eu queria tanto encontrar a Deus, eu queria tanto falar com Deus, eu queria ter tanto uma comunhão íntima. Você já tem. Basta tão somente falar com Deus, abrir o teu coração, com sinceridade, amá-lo, viver com Ele e a cada dia entregar a tua vida, os teus caminhos, os teus pensamentos, entregar os teus problemas, as lutas, as dificuldades. Coloque tudo diante de Deus, porque o grande eu sou é o Deus a quem nós servimos e adoramos a cada dia. Dele, por Ele, para Ele. Ele é o centro de todas as coisas, o início e o fim de tudo. Tudo revela o seu poder, a sua divindade e o amor que Ele tem pela humanidade. O grande eu sou continua reinando em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia! Pai, eu sei, ó Deus, que a visão que nós temos ainda é muito pequena, Deus, diante da grandiosidade de quem Tu és, ó Pai. Senhor, quando eu comecei a pensar sobre essa mensagem, sobre o grande eu sou, Deus, que momentos maravilhosos de deslumbrar, ó Deus, a Tua grandeza. Pai, eu peço que isso não fique só em mim, mas que isso esteja, Senhor, na vida dos meus irmãos. Que eles possam estar experimentando, Senhor, e entendendo, compreendendo, Pai, ainda que não na sua totalidade, a grandeza do Senhor, mas que eles Te louvem, que os seus lábios, Senhor, se abram, ó Deus, que o seu coração pulse, ó Deus, a Tua grandeza, o Teu grande amor, o Teu cuidado por cada um de nós. Que ao nos depararmos, Senhor, com as lutas da vida, com os vales, Senhor, com as montanhas, Deus, que possamos lembrar que nós servimos ao grande eu sou, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, aquele que conhece todas as coisas, que tem a solução para todas as coisas, aquele que não conhece o que seja difícil, o que seja impossível, mas é aquele que vai à nossa frente, que luta, que abençoa o seu povo. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos, a esses que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor esteja com cada um deles, abençoando, fortalecendo. Se há alguém entre nós, ó Deus, que está enfrentando uma luta, uma dificuldade, que hoje à noite, Pai, que, ó Deus, o mais breve possível, tudo isso seja dissipado, que o nome Eu Sou possa se apresentar na vida de cada um. Meu Deus, eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor se revela a nós, porque, ó Deus, mesmo na nossa pequenez, podemos enxergar a grandiosidade do Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja bendito, que o Teu nome seja honrado em todo tempo, é o nosso clamor e o nosso agradecimento nessa noite. Fazemos isso em nome de Jesus, que todos possam dizer amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia.